Hoje eu vou tomar um tempo a mais para explicar sobre o cadastro de produtos. O cadastro de produtos costuma ser a alma da empresa, principalmente da empresa comercial. Tá? Muita da inteligência do que tem na empresa vem do cadastro de produtos, por isso ele é tão importante. Na questão conceitual, quando a gente fala de produtos, eu estou me referindo tanto a produto, como a serviço, como a matéria-prima. Tá? Então, por exemplo, um parafuso é um produto, mas ele é usado para compor um outro produto que vai àquele parafuso. Ele vai aparecer como composição no produto e como um produto. A mesma coisa um serviço. O serviço de polimento pode ser vendido separadamente, no caso de uma empresa de serviço, não tem produto, mas também pode ser usado como parte da composição de um produto. Eu uso um serviço de polimento para poder entregar alguma coisa, para fazer parte de um produto. Bom, vamos começar inserindo aqui um produto e eu vou então explicando os conceitos conforme a gente vai evoluindo nessa tela. Eu vou colocar aqui. Vocês observaram que ele numerou automaticamente? Essa é uma função que você pode ativar por aqui ou pode ativar lá nos parâmetros de produto na versão de avançados. Tá? Depois a gente vê isso com calma. Eu vou criar aqui um produto que eu vou chamar de brinco bolinha. Tá? Então, o nome desse brinco está vinculado a um modelo que eu vou dizer que é o BR014. E por que eu tenho o código do produto e o código do modelo? Por uma questão de organização. Você pode ter dentro de um modelo mais do que um produto, por exemplo, por variações. Então eu posso ter o brinco azul, verde, vermelho, no tamanho pequeno, médio e grande, todos eles dentro de um mesmo modelo que vai ser o modelo 14. Tá? Isso não é só para joalheria, isso, por exemplo, uma geladeira, eu posso lançar uma linha de geladeiras de um mesmo modelo com litragens diferentes, com cores diferentes, e isso vai se aplicar a qualquer produto. É interessante o seguinte, qualquer micro variação demanda criar um produto diferente. Então, se você tem, por exemplo, um brinco exatamente igual ao outro, mas a pedrinha é diferente, é um outro brinco. Tá? Um é polido, o outro é fosco. É um outro brinco. Então vão ser vários SKUs, que é esse código que você tem aqui em cima, que é o Stock Unit, para o mesmo modelo. Tá? Depois eu tenho aqui a unidade de estoque, por exemplo, no caso do brinco, a unidade seria par. E a unidade de compra, nesse caso eu vou dizer que é par também, porque eu compro e vendo na mesma unidade. Em alguns casos, você pode ter, por exemplo, se eu compro esse produto em caixa e dentro da caixa vão 20 unidades. Então, para isso que serve essa unidade de compra e o fator de conversão. E caso você não vá trabalhar com isso, tem como desativar esses campos lá nos parâmetros. Depois eu vou dizer que o peso dele é 2,6, a unidade de peso é grama, e também tem uma tabela de conversão de unidades, que a gente pode depois mostrar, que você vai dizer que 1.000 gramas corresponde a 1 quilo. E aí você pode colocar várias unidades de medida e cada uma delas com uma correspondência. O tamanho aqui não se aplica no caso de um brinco. Se fosse um anel, eu poderia dizer que esse aqui é o anel tamanho 20. No caso de brinco, não me interessa fazer isso. Depois eu tenho aqui a classificação, se ele é um produto, serviço ou uma moeda. Antes que vocês tenham um infarto ou problemas diversos de pânico, quando eu falei que eu estou colocando moeda junto com o produto, não se preocupe. Tá? Isso está tratado no sistema dentro da mesma tabela, mas em telas diferentes para não chocar os incautos. Por que um produto e uma moeda são a mesma coisa? Na verdade, não são. Né? A maior parte das vezes não é. Tá? O dólar é uma moeda e brinco é um produto. Mas existem casos, e não é só para a indústria joalheira, isso vai
para vários tipos de indústria, onde um produto pode ser também uma moeda, que é o caso de commodities. Por exemplo, o aço, a soja, são produtos e também são moeda. Tá? E você pode negociar com eles. Então, no caso de ouro, por exemplo, eu posso receber um pagamento em ouro, pegar esse ouro, derreter e mandar para a produção. Então, quer dizer, o ouro vai servir tanto como produto como moeda. Agora, se eu tivesse isso em tabelas separadas, eu não teria rastreabilidade no momento em que eu recebo um pagamento em ouro e vou usar esse ouro para mandar para a fundição. Por isso eu trato na mesma tabela. Existe uma razão para isso, porém, francamente, para o usuário isso acaba sendo transparente e ele não vai ter que se preocupar. Vamos agora para essa questão de se o produto ele é vendido, estocado, comprado, produzido, usado para compor, kit de venda e combo. E aí o produto pode ser uma ou mais dessas coisas. Então eu vendo ele, é vendido. Eu estoco, é estocado. Eu compro, é comprado. Não, eu não compro, eu vou produzir esse produto. Então eu desmarco aqui o compro e aí numa listagem de produtos para serem comprados ele não vai aparecer. Ele pode ser produzido e também usado para compor. É o caso que eu falei do parafuso. Eu vendo o parafuso separadamente, mas eu também posso vender o parafuso como parte de um outro componente, de uma caixinha que vai um parafuso. Tá, o kit de venda é um caso muito específico, quando você vai pegar vários produtos e você vai querer vendê-los. Então você cria um produto que é um kit. E aí quando você seleciona aquele kit, ele vai trazer os outros produtos todos. Isso facilita muito em caso de operação. Por exemplo, eu tenho lá um mercado e eu quero vender vários produtos numa cesta. Tá? Então eu crio uma cesta, mas eu não vou querer vender a cesta como um produto só. Então, quando eu selecionar a cesta, ele vai me trazer, vai chocolate, vai leite, vai a própria cesta. Tá? Então, é para isso que a gente usa o kit. E o combo é mais uma aplicação, tipo um combo de McDonald's, por exemplo. Você fala, olha, aqui vai um Big Mac, coisa, mas no caso do combo, ele vai ser vendido como um produto à parte. No caso do kit de venda, ele vai discriminar os produtos separadamente. Tá? E o caso do combo tem todo um tratamento, não vou abordar isso agora. Tá? Nós vamos agora falar um pouquinho sobre os custos e preços. Quando eu tenho um produto, eu posso dizer que eu comprei esse produto, por exemplo, esse brinco foi comprado por $155, eu vou colocar aqui a moeda, e eu vou aplicar um markup de 1,8 nele. Tá? Significa o quê? Eu comprei por $155, vou vendê-lo por $279. Porém, na cotação que eu tenho aqui, tá, ele me custou R$868 e eu vou vender a R$1.562,40. Tá? Então, se eu trabalhar somente em reais, ele nem vai mostrar essas coisas todas. Ele vai colocar o custo, o markup e o preço. E se eu falar que eu quero o preço 2, vai aparecer o preço 2 aqui. Não dá para a gente fazer tudo no mesmo vídeo. O preço 2 teria um markup 2 e o preço 2. Por exemplo, eu posso ter um preço para atacado e varejo. Mas as possibilidades de trabalhar com tabelas de preço no Clavix são tão amplas que eu não vou abordar isso agora no cadastro de produtos. Tá bom. Agora eu tenho aqui as tabelas de classificação desse produto. O que são as classificações? Eu vou dizer que esse produto pertence a uma família ou um grupo, que é o grupo brinco. Só que o grupo brinco, ele tem um subgrupo que é o brinco argola. Tá? Eu vou selecionar esse brinco argola, dar um duplo clique e ele vem para cá. Tá? Essa seleção é interessante porque você pode usar o teclado. Por exemplo, eu vou dizer aqui anel, Enter, Enter, ele vai selecionar anel. Se eu clicar de novo, eu vou colocar brinco, ele trouxe brinco. Vamos colocar aqui argola. Pronto, ele já trouxe aqui, achou argola, eu dou um Enter,
é mais fácil selecionar com 2 enters. Tá? Então, e se você quiser mudar essa tabela, é aqui que você vai mudar. Tá? E aqui você pode, então, incluir grupos. Tá? Depois eu mostro como incluir os grupos. Além de grupos, eu tenho aqui categoria. Por exemplo, categoria brincos, não deveria ter, talvez a categoria pudesse ser usada para outra coisa, se é nacional, se é importado. O que você vai usar e como você vai usar essas tabelas é seu critério. Elas normalmente não são usadas internamente, elas são usadas para a gente fazer estatística de vendas. Eu quero saber o que a categoria X vendeu. E eu posso usar aqui, ao invés de categoria, eu posso usar a origem, se é nacional, importado. Eu posso usar, por exemplo, qual é a linha, né? Então eu tenho uma linha de produtos assinada pelo designer tal, e aí eu posso criar aqui uma linha. Ou seja, essas 4 tabelas, matéria-prima principal, coleção, tudo isso é meu critério. Tá? Eu posso fazer do jeito que eu quiser. Eu vou gravar esse produto agora. Aqui eu tenho embaixo, só concluir aqui, o fornecedor, o código que esse produto tem no fornecedor. Então, se ele é produzido, não faz sentido eu colocar um código. Mas se eu compro, esse produto pode ter um código para mim, mas lá no fornecedor ele tem um outro código. E é importante porque quando eu for comprar, eu tenho que comprar com o código dele. Tá? Aí eu posso colocar aqui qual é o código dele. Tá? O custo médio e o peso total são informações que vão estar sendo armazenadas automaticamente. Isso aqui você não pode preencher. Tá? Depois eu tenho o preço mínimo. Se eu falar, olha, o preço mínimo desse produto é 1.500, 1.500 não, você não me 1.300, tá? É uma informação opcional também. E aqui é uma marca para dizer que ele está ativo. Tá? Feito isso aqui, eu posso gravar. Está gravado aqui o meu produto. E eu tinha falado para vocês que eu ia mostrar algumas coisas. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar é aqui na tabela de parâmetros. Eu venho aqui em avançado, produtos, e aqui eu posso colocar algumas informações, tá? Se o custo é obrigatório, se ele utiliza preço na moeda, diferente de reais, senão ele não aparece aquele campo, se ele vai usar as tabelas de material mercado-alvo. Agora vamos falar um pouquinho das tabelas acessórias. Tá? É grupo, categoria, matéria principal, coleção. Tá? As variações é uma outra coisa. Essas tabelas não necessariamente têm esses nomes. Tá? Para falar a verdade, originalmente, aqui eu venho aqui em campos configuráveis e eu vou dizer qual é o nome que eu quero dar para as tabelas. Então eu coloquei aqui nome, onde seria subgrupo, a gente colocou categoria. Matéria-prima principal é o nome do material e mercado, eu poderia usar aqui, aqui nós estamos usando para coleção. Tá? Mas eu posso dar nomes para essas tabelas como eu quiser. Se eu trocar aqui, por exemplo, ao invés de matéria-prima principal, eu vou colocar aqui material. Olha que beleza. Tá? Não mudou aqui porque eu precisaria fazer login de novo. Mas se eu vier aqui no produto, já está alterado. Tá? Vou selecionar aqui o nosso produto. Na verdade, eu vou selecionar pelo modelo aqui. Tá? BR014, para chegar naquele produto que eu tinha colocado, que é o brinco bolinha. Então, vocês vão ver que agora já mudou aqui, não está mais matéria-prima principal, está material. Tá? E, como eu falei, essas tabelas você pode alterá-las por aqui mesmo, ou lá pelo menu principal, e você pode colocar o que você quiser. Tá? Também essas duas tabelas de baixo a gente pode não usar. Tá? Tem uma maneira lá de você apagar para não poluir a tela com alguma coisa que você não está usando. Aqui é uma marcação para saber se o produto vai para o PDV ou não, e se ele for para o PDV como favorito ou não. Tá? Isso aqui é para quem usa o módulo PDV, que é objeto de um outro treinamento.
que é um PDV que roda offline, que fica lá numa loja, você vai lançando e ele de manhã importa os produtos, de tarde ou de noite ele exporta as vendas. Então é para isso que serve isso aqui. Tá? Então com isso vencemos essa primeira aba, que é dados gerais. Prosseguindo, nós vamos agora à aba de dados complementares. Tá? Aqui tem um que ele não sabe se está marcado ou desmarcado, eu vou ajudá-lo. Aqui tem informações complementares do produto. Por favor, as que não tiver aplicação, não se preocupe, tá? Por exemplo, quantidade mínima para reposição é uma coisa que a gente vai usar para gerar relatórios. Validade é para você poder gerar os produtos que estão entrando quanto tempo dura esse produto. Então, quando você faz uma compra, ele pode te avisar que aquele produto está saindo da validade. Tá? A versão da tabela de preços é quando você gera tabelas de preços, você fala, olha, agora esse produto está na tabela B ou C de versão. Pouca gente usa isso, mas é uma coisa que pode ser útil em alguns casos. Formato da etiqueta tem a ver com essa opção aqui, que é o código de barras, que você pode ter mais do que um formato de etiqueta. E você pode vincular o produto a um determinado formato de etiqueta, de forma que quando você clicar em etiqueta, ele já seleciona o formato correto. Mesmo assim, ele permite que você imprima num outro formato. Tá? Aqui, se eu não associar formato nenhum, ele vai para o formato número 1. Permite alterar preço na hora da venda. Se controlado por lote é só informação para documentação, a gente ainda não está fazendo controle de lotes no Clavix. Se bloqueia vendas com preço zero, tá? Você pode falar, olha, eu não permito que seja vendido esse produto a preço zero. Mas alguns produtos eu posso permitir por razões comerciais de cada empresa. E esse preço médio por FIFO, que é o primeiro a entrar, é o primeiro a sair, ele funciona. Eu recomendo não usar isso, a não ser em casos muito particulares. A mesma coisa que o custo de aquisição, são casos muito particulares, eu não vou me abster a isso agora. Tá? A observação que vai na etiqueta é um campo livre para uma coisa que você queira colocar na sua etiqueta de código de barras. Tá? Aqui o código de barras ele gerou automaticamente. Se você quiser, você pode passar o leitor do código de barras e colocar isso aqui. Tá? A data de inclusão, ele está colocando a data de hoje. O código anterior também é só para documentação. O ID do produto, eu recomendo você não mexer. Ele põe um ID lá dentro para você ter uma localização numérica. Isso é feito automático, você não tem que se preocupar. Comissão por produto, eu não gosto da ideia de comissionar por produto. Por favor, é que acontece, tem alguns casos muito particulares que isso pode ser útil, mas eu recomendo não usar. E aqui é um desconto promocional que eu posso dizer o seguinte, eu vou dar um desconto de 15% para as vendas no período que vão de 1 de abril de 2023 até 30 de abril de 2023. Se eu colocar que ele tem esse desconto promocional, quando eu for fazer a venda, ele vai me trazer nesse preço aqui, olha, tá vendo? Como está dentro da data de validade, ele pôs aqui um risquinho e colocou esse preço. É interessante isso aqui. Desculpa, ir para a aba errada. Tá? E esse aqui é o seguinte, aqui embaixo tem um negócio também que eu recomendo muita cautela para usar, que é quando o produto está restrito a uma ou mais empresas. Por exemplo, esse aqui pode ser vendido só nas empresas 1 e 2. Tá? Mas tanto quanto possível, deixa os produtos para todas as empresas e não precisa usar isso daí. Mas é útil em alguns casos. Eu tenho alguns produtos que eu não quero vender numa empresa quando eu tenho mais do que uma empresa no banco. Dados configuráveis é alguma coisa mais simples. São informações que a gente deixou para você colocar o que você quiser. Eu vou gravar isso aqui e eu venho aqui nos parâmetros e dentro dos parâmetros eu venho para campos configuráveis e aqui eu tenho vários campos que eu vou usar
alfanuméricos, numéricos, marcas de tique, datas e tabelas configuráveis. Tá? Por exemplo, eu posso colocar aqui uma tabela para o designer, para saber quem é o designer do produto. Tá? O que você vai fazer com isso é uma questão sua. Você pode colocar quantos dentro dos limites tem aqui, mas é um limite grande, tá? É para você colocar informações que a gente não previa colocar inicialmente. Tá? Vamos localizar aqui o nosso produto. Então, para isso que servem os dados configuráveis. Aquilo que você colocar lá é o que vai aparecer aqui. Esses campos adicionais é um recurso mais novo. Tá? Eu não vou tratar dele nesse treinamento, mas eu posso criar campos adicionais e isso vai para uma outra tabela. Tá? Isso aqui foi criado para algumas empresas que usam muitos dados adicionais de uma forma dinâmica. Tá? Caso da indústria eletroeletrônica, onde aqueles campos eram pouca coisa. Se não precisar, não use isso aqui. Variações é um tema de um treinamento à parte, para ele criar variações automáticas para cor, tamanho. Dados fiscais são os dados que vão para a nota fiscal. Tem muita informação aqui que é legado. O mais importante é você colocar o NCM dessa mercadoria. Tá? E aí tem uma tabela de NCM. Isso aqui, quando for fazer a implantação, você pode consultar aqui no sistema. Tem uma tabela aqui, eu vou procurar escrever aqui NCM. E aqui é onde eu vou dizer quais são os NCMs que eu trabalho e ele vai então ligar com o produto. Depois eu tenho a engenharia, é uma parte muito importante, a engenharia, que eu vou dizer do que é composto esse produto. Então, por exemplo, eu vou dizer que para compor esse produto vai, por exemplo, matéria-prima, e aí eu vou selecionar aqui as matérias-primas, e está vendo que ele seleciona somente as composições. Tá? E aí eu posso dizer, aqui os produtos estão criptografados, eu vou dizer que esse produto aqui é parte da composição. Ele vai entrar num processo, aqui você pode criar os processos de produção, isso aqui a gente vai abordar mais detalhadamente no módulo de produção. Tá? Então, se, por exemplo, você tem um produto que entra por exemplo, você vai colocar ouro, que é um produto que entra na fundição. Depois você vai colocar pedras, que é um produto que entra na cravação. Agora, depende da coisa. Por exemplo, se eu tenho uma indústria gráfica, eu vou ter a produção inicial, depois eu vou ter a impressão offset, depois eu vou ter o refilamento, e eu posso criar processos produtivos para cada empresa. Tá? Eu venho aqui, eu posso cadastrar quais são os processos que eu tenho. Aqui é só importante você saber que você pode criar um processo, e eu vou dizer quantas unidades desse processo, e aqui eu tenho algumas informações que são particulares para o mercado joalheiro. Normalmente para outras indústrias é mais simples, você só coloca que vai tantas unidades e acabou. Então essa você não precisa se preocupar. E aqui eu vou dizer então do que é composto esse determinado produto. Tá? Isso vai ser usado tanto para produzir, como lembra daquela história do kit de vendas? Então você vai usar aqui você vai colocar aqui o kit da 5ª série do Colégio Alfa, tem lápis, borracha, caneta, tantos folhas de papel, e aí você vai usar então para determinar qual é a engenharia ou a composição, sendo que nessa engenharia tanto entram produtos que compõem como serviços. Tá? Como eu não vou colocar aqui nessa explicação, é uma coisa muito particular, moldes também não, você pode colocar quais os moldes que você usa, e aí o molde é diferente do produto, porque é o seguinte, o mesmo molde pode servir para vários produtos diferentes. E aí você às vezes quer controlar molde, você faz aqui. Texto é um texto livre, opções é um texto livre, loja virtual são as informações que vão ligar com a loja virtual. Não dá tempo da gente fazer o treinamento agora, eu ia sobrecarregar. Ficha técnica digital e PDF são legado. Hoje a gente pode controlar tudo por aqui
nesse cadastro de imagens. Tá? E aqui eu posso associar uma imagem. Então, vamos associar aqui essa imagem para o produto. Está associada. Tá? Então, isso aqui é uma definição geral do que acontece dentro do cadastro de produtos, como que nós cadastramos o produto. Tá? As outras informações de cadastro de produto, para não tornar o vídeo muito cansativo, a gente vai rever em outros treinamentos. Tá? Muito obrigado pela sua paciência em mais um vídeo de treinamento.